Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, fecha os seus olhos. Coloca a sua mão à altura do seu coração. O semeador saiu a semear. Amém? A semente é a mesma, é a boa palavra do Senhor. Mas como está o seu coração para receber a palavra do Senhor? Pai, nós exaltamos o nome do Senhor por Tua presença, porque ela é real, ela é nítida nesse lugar. Nós agradecemos o Senhor pela presença do Teu Espírito Santo, pela presença dos Teus anjos, e nós estamos aqui como a terra sedenta, esperando ser encharcada pelo Senhor. E na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando ordem para todo espírito contrário à vontade do Senhor, que tenta tirar o direito dos Teus filhos de receberem a Tua palavra. Nós estamos agora ordenando em nome do Senhor Jesus, que venha bater de retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem oprimido, tudo aquilo que tem trazido tristeza, tudo aquilo que tem trazido angústia no coração de algumas pessoas que estão aqui. A presença do Senhor está, e aonde a presença do Senhor está, tem que haver transformação. Então nós estamos agora pedindo, Senhor, Pai amado, abra os céus do Senhor neste lugar, abra os céus sobre as nossas vidas, como o Senhor já tem feito, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que a Tua palavra não seja apenas lançada na nossa vida, mas que ela venha crescer e que ela venha dar muitos frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, Pai amado, porque nós não queremos servir ao Senhor na teoria, nós não queremos servir o Senhor, Pai amado, só em palavras, mas nós queremos ter o nosso caráter transformado pelo Senhor, nós queremos ter a nossa vida transformada. Nós queremos ser a imagem e semelhança do Senhor. Nós queremos colocar os nossos pés em quaisquer lugar. E nós queremos que a glória do Senhor se manifeste através das nossas vidas, nas nossas vidas e apesar das nossas vidas. Nós Te glorificamos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Aleluias, glória a Deus. Amém. Eu agradeço a pastora Angélica pelo convite, por estar aqui junto com a Rose. Eu sou da igreja Icre, lá de Matozinhos, hoje pastor Ramon, e a minha mãe, que era minha pastora, a pastora Eneusa, mas o ano passado, dia 1º de março, ela foi para o Senhor, né, e nós estamos dando sequência à obra lá em Matozinhos, e para mim é um privilégio de falar da palavra do Senhor, falar aquilo que o Senhor tem para essa igreja, e que você possa abrir o coração, amados, não para mim, porque eu não posso fazer nada por você. Mas abra o seu coração para o Espírito Santo, porque Ele está aqui nessa noite. E aonde o Senhor é honrado, aonde o Senhor é louvado, aonde o Senhor é exaltado, Ele se manifesta. E Ele já está se manifestando nesse lugar. E muitos de nós, às vezes, rejeitam a carta por causa do carteiro. Entenderam? Muitos de nós rejeitam a carta por causa do carteiro. Tem gente que não vai com a cara do pastor e aí não gosta da palavra e não recebe a palavra. Mas nós somos só carteiros. A carta foi papai que enviou. Então não rejeita a carta por causa do carteiro, não. Mas abra o seu coração para que o Espírito Santo possa falar a você. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, e deixa aberto. Por gentileza, nós vamos voltar daqui a pouco. Essa foi a palavra que o Senhor me deu alguns dias atrás. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para ser ministrada aqui nessa noite. Mas eu bem mais ou menos não entendi quando eu cheguei aqui, porque a presença do Senhor é nítida lá de fora. Lá de fora. Mas o Senhor, amados, Ele me disse assim, olha, a minha disciplina não é punição. A minha disciplina é alinhamento. Então fala assim para você mesmo, hoje é dia. Ou noite, né? Do Senhor. Alinhar a minha mente, o meu coração e o meu destino com aquilo que Ele está fazendo. Amém? Glória a Deus. Deixa a Bíblia aberta. Todos nós já sabemos sobre a história do povo de Israel. Quando o povo de Israel, ele teve fome na cidade de origem, a palavra do Senhor fala que José do Egito, ele estava governando o Egito, e os seus irmãos e o seu pai vieram para poder buscar alimento. E naquele momento eles não só vão buscar o alimento, mas eles permanecem ali no Egito. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender, amados, dentro da palavra do Senhor, que se nós nos movemos por necessidade, nós vamos nos tornar escravos das nossas necessidades. Se nós nos movemos por necessidade,
nós vamos nos tornar escravos das nossas necessidades. E o povo de Israel, aquele povo que era representado por aquela família, eles saem, mas eles não voltam para a sua terra. Eles não voltam porque naquela terra havia ausência de pão. Mas eles permanecem ali. E eles, por muitos anos, eles vão crescendo, se multiplicando. Mas eles não sentiam falta da sua terra origem. Eles não sentiam falta daquilo que Deus fazia na terra que Deus tinha destinado para eles. Eles acostumaram com o Egito. Eles acostumaram com aquilo que nem era da vontade de Deus para eles, mas a necessidade deles estava sendo suprida. Então a primeira coisa que você precisa compreender, amados, que nós estamos vivendo num tempo em que o império das trevas, eles têm agido de uma forma tão grande, tão intensa, tão ágil e tão rápida, que nós muitas das vezes ficamos cegos diante daquilo que está sendo realizado no mundo espiritual. Então compreenda uma coisa, não é mais tempo de você se mover por necessidade. Amém? Não é mais tempo de você se mover por necessidade. É tempo de nós nos movermos para o propósito, amados. A volta de Cristo está perto. Almas têm perecido, vidas têm perecido, vidas têm sido saqueadas por Satanás, almas têm sido sujeitadas à escravidão do pecado por Satanás. E muitas das vezes nós estamos tão atentos às nossas necessidades que nós esquecemos do propósito maior do Senhor. Então o Senhor, nessa noite, Ele vai alinhar minha mente e o meu coração, a sua mente e o seu coração ao propósito. E nós não seremos mais movidos à necessidade. E a palavra do Senhor vai dizer que esse povo permanece por 435 anos no Egito. Mas de repente o Senhor gera insatisfação. Porque Deus em determinados momentos Ele vai gerar insatisfação no seu coração. E você vai ter duas escolhas, pelo menos, quando você estiver insatisfeito com algo. Você está insatisfeito com algo na sua vida? Você tem observado que tem coisas na sua vida que não estão coerentes? Tem coisas na sua vida que não estão frutificando? Tem coisas na sua vida que não parece que estão andando? Parece que você anda em círculo? O povo de Deus, quando estava ali, 435 anos no Egito, agora a palavra do Senhor diz que eles começam a ficar insatisfeitos com aquilo que eles já estavam acostumados. E aí o Senhor, Ele gera isso, e quando Deus, Ele gera insatisfação nos nossos corações, essa insatisfação é para gerar movimento na nossa vida. Essa insatisfação é para gerar movimento na nossa vida. Mas nós não compreendemos as insatisfações que Deus coloca no nosso coração. E aí nós começamos a murmurar. Fale para sua irmã aí, olha, não é tempo mais de murmurar. Tem uma água, fazendo por gentileza? Obrigada. Não é tempo mais de nós murmurarmos, amados. É tempo de nós entendermos que as insatisfações que o Senhor tem gerado dentro de nós é para gerar movimento. E que movimento é esse, Eliana? É em direção ao propósito do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Deus levanta então Moisés, e Deus coloca Moisés ali para poder libertar o povo. E o povo começa a orar. Mas o povo começa a orar porque eles tinham uma necessidade. Qual era essa necessidade desse povo? Eles estavam cansados daquele lugar. Eles estavam cheios de serem tratados como escravos. Porque Faraó cada vez mais aumentava o trabalho para eles. Eles estavam exaustos, eles já não aguentavam mais. Mais uma vez o povo de Israel era movido por necessidade. Compreenderam? Primeira vez eles se moveram pela necessidade, pela falta do pão. Obrigada, amado. Pode dar glória a Deus, amado. Pela falta do pão. E agora eles não compreendem o movimento que Deus estava fazendo no mundo espiritual. E mais uma vez eles acham que eles precisavam buscar o Senhor. E agora eles buscam o Senhor mais uma vez por causa da necessidade. Só que agora a necessidade de saírem daquele estado de escravidão. Mas Deus é misericordioso, amados, e Deus age segundo o propósito dele, mesmo que a gente não compreendeu. Deus ainda assim vai agir segundo o propósito dele, mesmo que nós não tenhamos compreendido aquilo que ele está fazendo. E aí a palavra do Senhor diz que quando Moisés... Obrigada, moça. Que quando Moisés vem, e aí o faraó questiona o porquê que estava ali, Moisés responde para ele que Deus estava tirando o povo, exigindo que o povo fosse liberto. Olha o propósito, para adorá-lo. O povo de Israel estava orando a Deus por causa de uma necessidade, e Deus estava dizendo para Faraó assim: tem um propósito na retirada desse povo daqui. Amados, Deus não vai tirar você dos lugares de escravidão.
simplesmente para tirar você dos lugares de escravidão. Deus tem propósito. E o primeiro propósito, amados, que nós precisamos compreender é adorá-lo. É adorá-lo. E por que adorá-lo? Porque quanto maior a sua adoração, amados, maior é o seu nível de dependência. Maior é o seu nível de dependência. Porque aquele que é movido por necessidade, ele não estaria aqui adorando ao Senhor. Por quê? Porque a necessidade dele não foi atendida. Ele não teve a oração dele respondida, então eu não vou na igreja também. Mas nós precisamos compreender, Deus tem propósito para cumprir nas nossas vidas. Então Deus vai e manda Moisés vai várias vezes, aí o povo de Israel é liberto. Só que o povo de Israel, ele sai do Egito, mas a palavra do Senhor no livro de Hebreus fala que o Egito não saiu daquele povo. Deus pode fazer movimentos grandiosos na sua vida, amados, mas se você não decidir abrir o seu coração para que o Senhor transforme a sua mente, você vai mudar de espaço, você vai mudar de lugar, você vai mudar de igreja, você vai mudar de casamento, você vai mudar de um tanto de coisa na sua vida e a sua vida não muda. E por que ela não muda? Porque você não mudou, você não permitiu o Senhor mudar. E a palavra do Senhor diz que aquele povo tinha um Deus operando a favor dele. A palavra do Senhor diz que era nuvem durante o dia e fogo durante a noite. E a presença do Deus se manifestando através do maná. A presença de Deus se manifestando ali para Moisés. Era nítida a presença do Senhor, era visível a presença do Senhor para aquele povo. Aquele povo foi tirado daquele Egito por causa de um propósito, por causa de uma intenção de Deus. Que Deus tinha uma intenção de ter intimidade com aquele povo de Israel. Mas aquele povo não compreendeu, amados, porque aquele povo estava muito preocupado com as suas necessidades. Meu Deus. Você pode andar com Deus, você pode ter promessas de Deus, você pode ver Deus agindo, você pode ver milagres e milagres e não ter a vida transformada. E aí eu vou compartilhar com você 7 coisas que nos impedem de depender plenamente do Senhor. Tem mais coisas, Eliana? Tem muito mais coisas. Mas o nosso tempo vai nos permitir compartilhar só essas 7 coisas que nós vamos pegar, por exemplo, o povo de Israel. Quando nós falarmos sobre o povo de Israel, diz assim para mim, quando ela falar sobre o povo de Israel, ela estará falando sobre mim. Quando ela falar sobre Moisés, ela estará falando sobre a tipificação do próprio Cristo. Quando ela falar de Arão, ela estará falando da liderança. Amém? Então eu não vou precisar explicar para você que quando eu estou falando sobre o povo de Israel, eu estou falando para... Então eu não vou falar para você que quando eu falar sobre Arão, eu estou falando sobre a... Amém? Porque você já sabe. Amém? Então a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo capítulo 32, se você abriu, nós vamos ler aqui agora. Nós vamos ler, amados, porque essa leitura ela é necessária. Nós não vamos ler o capítulo todo. Mas diz assim, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos trazer para o tempo atual. Tem muita pessoa achando que a volta de Cristo está demorando demais. Como o povo de Israel estava achando sobre Moisés. A palavra do Senhor diz, amados, que Deus, Ele não tarda. Ele não tarda. Deus, Ele pode estender o tempo e o prazo por amor, por misericórdia a nós. Amém? Mas Deus não. Mas aqui o povo de Israel, que Deus tinha tirado da escravidão, e que agora estava no processo de ser transformado, porque deserto é lugar de transformação. Deserto não é lugar de permanência, mas é lugar de Deus tratar na sua mente, tratar no seu coração, tratar o seu caráter e mudar governo na sua vida. Porque não adianta você sair do Egito e continuar sendo governado por Faraó.
Deus deseja mudar governo na sua vida. Amém? E a palavra vai dizer que o povo, eles achavam que Moisés, quem é Moisés? Quem é Moisés? Cristo, a tipificação de Cristo. Que Moisés estava demorando. E aquele povo era tão difícil, um povo tão difícil, que eles chegam para Arão e falam assim: olha, que esse tal de Moisés, a gente não sabe onde está esse tal de Moisés. Amados, tem muitas pessoas vivendo de qualquer maneira dentro da igreja, porque cansaram de ouvir sobre a volta de Jesus e Jesus não voltou. E aí, Arão, que é representado aqui sobre a liderança, ele é consultado por esse povo. Esse povo chega para Arão e vira para Arão e fala assim: olha, isso que nós precisamos levar muito a sério, porque nós temos visto isso muito nos tempos atuais. O povo veio a Moisés, demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Faraó, de Arão, e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-no a mim. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, amados, que o que nos impede de depender do nosso Deus, de depender do Senhor, a primeira coisa nós já ouvimos, que é sermos movidos por necessidade. Todas as vezes que você for movido por necessidade, é um grande sinal que você não aprendeu a depender de Deus. Segunda coisa, fala comigo assim: ingratidão. Aquele povo era um povo ingrato. Deus tinha tirado eles da escravidão. Aquele povo estava ali no deserto, mas a presença do Senhor estava conduzindo aquele povo ali o tempo todo, dia e noite, 24 horas. Moisés estava na presença do Senhor buscando. A liderança estava ali na presença do Senhor buscando. O Senhor, querendo saber o que o Senhor tinha a dizer para aquele povo. Mas aquele povo estava preocupado com as suas necessidades. Eles estavam tão acostumados, amados, com o governo de Faraó, que eles começam a pedir para Arão. Quem é Arão? A liderança. Eles começam a pedir para Arão que faça para eles deuses. Sabe por quê? Porque no Egito, para cada necessidade existe um Deus diferente. E tem muitos de nós que vêm para a casa de Deus, mas vêm com o costume do Egito, querendo que Deus haja conforme a gente estava acostumado a Deus agir. Deixa eu dizer para você, enquanto você estava no Egito, você era movido por necessidade. Agora que você está sob o governo do Senhor, você precisa ser movido pelo propósito do Senhor sobre a sua vida. É pelo propósito do Senhor. Mas aquele povo não entendeu o propósito, porque se aquele povo tivesse entendido o propósito, eles diriam assim: o Arão, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos adorar o nome do Senhor, enquanto Moisés não vem, enquanto Moisés não chega, vamos exaltar, vamos glorificar, vamos dizer para ele que ele é santo, vamos dizer para ele que ele é poderoso, vamos exaltar o nome dele, porque ele nos tirou do império de Faraó, vamos glorificar o nome dele. Não, amados, sabe por que não? Porque aquele povo não entendeu o propósito de Deus. E muitos de nós estamos como o povo do Egito. Muitos de nós estamos na igreja, mas somos movidos pela necessidade. A irmã chama para oração, mas se nós não estivermos precisando de nada, a gente não vem. Porque nós somos acostumados a orar quando precisamos de algo, quando na verdade o Senhor está nos chamando para ter relacionamento com Ele. A caminhada com o Senhor, amado, não é porque você precisa comer, não é porque você precisa vestir, não é porque você precisa de um carro, de uma casa, de um casamento, é porque você precisa dele para viver. Depender do Senhor é saber que se você levantar da cama e não falar com Ele, você sabe que o seu dia não será o mesmo. Mas quanto de nós está tão movido pela necessidade, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar, por isso não é errado, amados, mas isso não pode ocupar o lugar de prioridade do nosso Deus, porque o propósito continua sendo adorá-lo. Continua sendo adorá-lo. Mas o povo não entendeu. Mas o pior que não é só o povo não entender. O pior é que quando o povo começa a pressionar,
E eles vão pressionando de uma forma tão, que muitas das vezes a liderança se vê obrigada a ceder àquilo que o povo está pressionando. Por quê? Porque se não fizer, sai da igreja. Porque se não fizer, não participo. Porque se não fizer, então eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não quero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está debaixo do governo de Cristo, você precisa compreender que existe um Senhor que dá ordem nesse lugar. E Ele se chama Jesus Cristo, Senhor. E o povo fala para Arão: faça para nós deuses. Arão não teve força de questionar. Arão não teve força de falar assim: não vou fazer nada. Não vou fazer, porque eu sei que isso é uma afronta a Deus. Sabe o que Arão fez? Falou assim: olha, traz lá, tira o ouro das suas mulheres, tira o ouro dos seus filhos, tira o ouro das suas filhas e traz para mim. Amados, o ouro ali era símbolo de bênção, símbolo de prosperidade, símbolo de santidade, símbolo de pureza. Mas aqueles homens, eles estavam dispostos a abrir mão disso, para construir deuses para eles mesmos, por causa da necessidade. Não tem problema abrir mão disso, a gente abre mão disso. Abre mão de quê? Da pureza. Abre mão de quê? Da santidade. Abre mão de quê? Da prosperidade. Abre mão de quê? Das bênçãos. A gente está abrindo a mão de muitas coisas. Para quê? Para que a liderança faça a nossa vontade. Mas a liderança não está aqui para fazer a sua. Ela está aqui para cumprir com um propósito. Só que a palavra de Deus vai dizer que Arão, ele recolhe e todos, fala comigo assim, todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque está todo mundo indo em uma direção que você tem que ir. Não é porque está todo mundo fazendo uma coisa que você tem que fazer. Não é porque está todo mundo concordando com uma coisa que você tem que concordar. Não é porque está todo mundo dizendo: fulano foi, então eu vou também. Se fulano eu vou também. Vai não, porque se você tem a direção do Espírito Santo, você vai aonde Ele diz para você ir. E aí a palavra continua dizendo: Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Fala comigo assim: bezerro. Sabe o que significa o bezerro? É porque no Egito era tanta mistura de deuses, que como o povo de Israel crescia muito, eles começaram a dar uma ideia. Não tem problema não, a gente muda, a gente pode unir. A gente une a adoração do seu Deus aos nossos deuses. Sabe o que é isso? Profanação. Profanação, amados. Adoração que é dada ao Senhor, misturada aos deuses do Egito, não é adoração. É profanação. Sabe o que significa isso? É quando a gente adora o Senhor aqui, mas a gente está na pornografia. É quando a gente adora o Senhor aqui, mas a gente maltrata a esposa dentro de casa. É quando a gente adora o Senhor aqui, mas a gente rouba. A gente adora o Senhor aqui, mas a gente dá calote, compra e não paga. A gente adora o Senhor daqui, glorifica o Senhor aqui, mas dentro de casa a gente grita igual uma louca. A gente adora o Senhor aqui, mas... eu não sei qual é o seu mas está na hora de você dizer: eu não posso mais misturar adoração com deuses. Eu não posso mais. Não é uma questão, amados, mas de você, disso atrapalhar você, não é. Isso está atrapalhando o propósito de Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, vai falar que por meio de Cristo Jesus, eu e você, nós nos tornamos herdeiros das mesmas promessas que foram feitas a Abraão. E nós precisamos saber quais são essas promessas, porque se você não sabe dos seus direitos, você não vai desfrutar dos seus direitos.
E aquele que vive na dependência do Senhor, amados, precisa saber o que o Senhor quer a seu respeito. O que o Senhor tem a seu respeito. E no livro de Gálatas capítulo 3 vai dizer que nós temos direito às mesmas promessas que foram feitas a Abraão. Quais são as promessas que foram feitas a Abraão? Sabe não? Se você não sabe quais são as promessas, você não sabe quais são os seus direitos. E se nós não sabemos quais são os nossos direitos, como que nós vamos desfrutar desses direitos? Porque depender do Senhor, amados, é mais ou menos você depender do governo. O governo não tem um tanto de benefício? Não tem um tanto de benefício que ele dá para as pessoas? Aí ele fala assim, olha, você tem esse benefício, você vai lá, cadastra e você vai ter o direito. Você tem outro benefício, você vai lá e cadastra, você vai ter o direito. Não é isso? Mas se você não souber daquele benefício, você não recebe. As promessas que foram feitas a Abraão estão lá em Gênesis capítulo 12. Ele fala assim, olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele fala assim, olha, eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu engrandecerei teu nome. Consegue gerar isso dentro de você? Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Eu abençoarei quem te abençoar. E por ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu pulei um. E você será uma bênção. São 6 bênçãos que nós temos direito, mas nós não sabemos. E aí a gente acha que depender de Deus, amados, é a gente ficar implorando o Senhor. Não é. É você acessar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. E sabe por que muitas das vezes nós relutamos com isso? Porque a gente acha que tem a ver só com a gente, mas o Senhor está falando, eu vou fazer de ti uma grande nação. E para o Senhor fazer de ti uma grande nação, você precisa entender que governo que você vai ter sobre a sua vida. Se você vai continuar debaixo do governo de Faraó, ou se você vai completar plenamente o governo do Senhor sobre a sua vida. Só que para isso Deus não negocia com o pecado. Porque no livro de Apocalipse vai falar, aquele que está sujo e aquele que está limpo. Amém? Terceira coisa que nós precisamos compreender, que esse povo de Israel, eles cometeram contra o Senhor. E aí isso afastava cada vez mais esse povo de depender verdadeiramente do Senhor. Eles eram um povo, amados, ingratos, que nós já falamos. O outro, eles criaram para si deuses. Eles criaram para si deuses. Todas as vezes, amados, que Deus não responde a gente do jeito que a gente gostaria, corre o risco da gente criar deuses das nossas vidas. Porque é como a canção que os irmãos cantaram. E se Ele não fizer? E se a vontade dEle for diferente da sua? Muitos de nós vai fazer para nós deuses. Mas está no tempo da gente decidir. A quarta coisa que nós precisamos aprender, que impede a gente de depender plenamente do Senhor. Aí agora entra a parte de Arão, que é a negligência da liderança. E por que a negligência da liderança? Porque às vezes é tão difícil lidar com um povo difícil, que às vezes a gente acaba cedendo. A gente acaba cedendo em algumas coisas que parecem serem pequenas, mas se eu pegar um copo de água e colocar uma bolinha só de chumbinho, eu duvido que você bebe. Mas é só uma bolinha, coisa pequena. Duvido que você bebe. Por quê? Porque é veneno. O pecado é assim, amados. O pecado é veneno. É um pouquinho, uma bolinha só, mas é veneno. É veneno. E aí nós precisamos entender, amados, que quando Arão, ele abre mão e ele cede para fazer aquilo que o povo queria, olha para você ver o que aconteceu. O povo vem, pede para Arão, Arão cede, constrói e faz deuses. Só que quando Moisés questiona Arão, Arão fala que ele tinha sido pressionado por aquele povo, e que ele jogou o ouro lá dentro, e que de repente surgiu aquele bezerro de ouro, mas não foi. A palavra de Deus diz que ele esculpiu. Ele esculpiu, ele não só foi negligente, mas ele entregou para o povo exatamente aquilo que o povo estava querendo. Amados, não force a sua liderança a ceder às suas vontades. Não force a sua liderança a fazer aquilo que você quer. Fala para o Senhor assim: Senhor, quebranta o meu coração, arranca o orgulho, arranca a arrogância, arranca a soberba, arranca tudo aquilo que não vem do Senhor, porque eu não quero mais ceder às minhas vontades.
Porque a palavra do Senhor diz para nós sermos homens espirituais e não carnais. Porque o homem carnal, ele vive segundo a concupiscência da sua carne, conforme os seus desejos, conforme as suas necessidades. Mas quando o Senhor fala assim, eu farei de ti uma grande nação, Ele está dizendo que as suas escolhas e as suas decisões não impactam só a sua vida, impactam essa nação que o Senhor está gerando dentro de você. Amados, tem povos clamando por resposta. Tem povos clamando por resposta. E o Senhor deseja gerar em nós essa nação. Mas muitas das vezes nós não compreendemos o propósito do Senhor. Nós não compreendemos, nós não entendemos. E nós estamos debruçados de acordo com a nossa necessidade. E a negligência de Arão, amados, custa caro. Porque depois que ele construiu o bezerro, depois que ele fez o bezerro, ele fala assim, olha, vem, porque amanhã nós vamos prestar um culto de adoração ao Senhor. Tem base uma coisa dessa? A gente constrói um bezerro de ouro que é a tipificação do Deus do Egito. Mas a gente fala assim, mas nós vamos prestar um culto para o Senhor. Pode vir que nós vamos prestar um culto para quem? Para quem, amados? Para o Senhor. E no outro dia, no dia seguinte, Arão chega com aquele bezerro. E a palavra de Deus diz que aquele povo, eles começaram a festejar, eles começaram a comer, eles começaram a beber e eles foram para a farra. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não pode confundir farra com adoração. Porque o bezerro de ouro aceita farra, mas o nosso Deus não. O bezerro de ouro aceita você fazer qualquer coisa, mas o nosso Deus, não. Não. Nós precisamos entender, amados, é tempo de alinhamento, é tempo de nós nos curvarmos diante do Senhor, é tempo de não negociarmos mais o nosso tempo de oração, é tempo de nós não negociarmos mais o jejum, é tempo de nós não negociarmos mais os tempos de comunhão com o Espírito Santo, é tempo de nós não negociarmos mais o tempo de adoração ao Senhor, é tempo de não negociarmos mais as nossas vestes, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de conversar, o nosso jeito de falar. Não é tempo mais de negociar, amados, porque todas as vezes que nós negociamos, nós criaremos para nós deuses, e nós enganaremos a nós mesmos dizendo, estamos adorando ao Senhor, mas não estamos. Não estamos, porque Deus não quer louvor, Deus quer adoração, e adoração é estilo de vida, não é palavras cantadas. A quinta coisa, amados, que aquele povo fez, depois de ter misturado o culto com um tanto de coisa que não era agradável ao Senhor. Só que quem não tem comunhão com o Espírito Santo não sabe se o Espírito Santo está no culto ou não está. Não sabe. Para você saber se ele está aqui ou não está aqui, você tem que ter comunhão com ele. Sabe assim, eu escutei a voz de fulano, ó, escutei. Escutei a voz de Rose, ó, eu escutei. Não é assim? E por quê? Porque eu tenho comunhão. Mas aquele povo não sabia a diferença de Deus e do bezerro. Não sabia. E a quinta coisa que aquele povo faz, amados, foi se corromper. Fala comigo assim, nós não podemos nos corromper. E corromper significa quebrar, alterar. Significa perder a essência original. E por que ele se corrompeu? Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus estava conversando com Moisés lá, mas de repente Deus fala para Moisés assim, olha, desce, vai lá. Porque aquele povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Perdeu
perdeu a essência, perdeu a identidade, não sabe mais quem é o Espírito Santo, não sabe mais como adorar, não sabe mais diferenciar quem é Deus e quem é uma simples estátua, não sabe mais. Eles se corromperam a ponto de não saberem mais. Desce lá. E sabe o que Moisés estava fazendo? Ele estava ouvindo do Senhor os 10 mandamentos. Aí Moisés, ele não sabia, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Moisés fala assim: ô Senhor, como que as pessoas vão pensar a respeito do Senhor? Saber que o Senhor tirou esse povo do Egito e os matou aqui, tem misericórdia. Moisés clama ainda por misericórdia, amados. Se a gente não contar com a misericórdia do Senhor Jesus, muitas das vezes nós seremos consumidos, nós seremos destruídos, porque nós não estamos compreendendo a seriedade da volta de Cristo. Nós temos que alinhar, amados, nós temos que alinhar a nossa vida. E a palavra de Deus diz que Moisés desce. Só que quando Moisés desce, ele viu o tamanho do estrago que estava acontecendo naquele lugar. Não é porque você tem o nome de povo de Deus que significa que Deus é o seu Deus. Não é porque você tem promessas de Deus que significa que Deus vai tolerar qualquer coisa. Não é porque você tem o chamado de Deus que você pode fazer de qualquer maneira, porque não pode. Não é porque você canta bem que você vai cantar em cima do altar prostituição, porque não vai. Não vai, amados, porque o onipotente, onisciente, onipresente, Ele vê todas as coisas. Sabe por que a gente continua vivendo vida de pecado e santidade? Pecado e santidade, pecado e santidade. Sabe por que muitas das vezes? Porque Deus não manda o fogo consumidor e consome pessoas perto de nós. Porque se fizesse como Ananias e Safira, nós temeríamos. Mas Deus é misericordioso, amado. Deus está dando tempo para a gente alinhar, para a gente corrigir, para a gente mudar. A correção dele, a disciplina dele não é punição. Deus corrige a quem ama. E é tempo de nós alinharmos. E quando Moisés chega para aquele povo, amados, aquele povo já estava corrompido. Porque quando você não entende o propósito de Deus na sua vida, você se corrompe por causa das suas necessidades. Tem a necessidade de sexo, vai lá e vai fazer de qualquer maneira. Tem a necessidade de comer, tem necessidades, amados. Nós não somos movidos mais por necessidades. Nós somos movidos por propósito. Tem gente que não consegue jejuar 6 horas. Por quê? Pela necessidade de... Tem gente que não consegue levantar 3 horas da manhã por causa da necessidade de... Está vendo que a gente é movido por necessidade? A pastora Angélica chama para o círculo de oração. Irmã Angélica chama para o círculo de oração. Quantas desculpas, quantas historinhas ela ouve por causa das necessidades. Não vou não, irmã, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar roupa, eu tenho que fazer. Para de ser movido por necessidade, amado. Fala assim: eu vou, irmã Angélica, eu vou, sabe por quê? Tem muita roupa para poder lavar aqui, mas eu vou porque a minha prioridade é o propósito pelo qual eu fui chamada, que é adorar o meu Senhor. E eu não vou me corromper pelas minhas necessidades. Eu não vou negociar aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu não vou negociar a nação que Ele está gerando dentro de mim. Eu não vou negociar ser uma bênção como Ele deseja que eu seja. Amados, a gente faz um trabalho lá na Angola. Deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos irmãos da Angola, eles moram em barracões de latão. Sabe qual é a temperatura dentro desse... É quase... Perdoa o negócio. Dentro desse inferno, desse barracão, chega a 45 graus. Eles não podem ficar dentro desse barracão durante o dia. E dentro desse barracão você acha que tem sofá? Você acha que tem cama? Você acha que tem fogão? Você acha que tem despensa? Não, não tem não. São os nossos irmãos. São os nossos irmãos. Se você começar a se mover por propósito, você vai entender. Eu preciso deixar o Senhor gerar essa nação dentro de mim, porque eu quero ser resposta para aquele povo. Eu quero ser resposta para o tanto de criança que está sendo morta, sequestrada.
Mas a gente não sabe. Mas o Senhor deseja gerar dentro de você essa nação. Sabe quanto custa para a gente poder construir uma casa? E não é uma casa maravilhosa, não. Uma casa digna para esses irmãos. Uma casa que vai ter 2 quartos, porque tem muitas crianças, uma sala e uma cozinha, e um banheiro, porque lá não tem banheiro, tá? Não tem banheiro. E não tem banheiro nem de privada. Aquela privada antiga que a gente tinha, não tem. 5 mil reais. 5 mil reais é muito dinheiro para você? Quase nada, né? Mas a gente está tão preocupado com a nossa necessidade que a gente nem sabe que com 5 mil reais a gente consegue construir uma casa lá. Crianças morrem. Outro dia morreu um menino de 2 aninhos, que veio de uma outra aldeia. 2 anos, mas isso é normal lá, é comum lá. Crianças morrerem. Sabe por que as crianças morrem? Por causa da higiene. Porque não tem banheiro, não tem comida direito, não tem esgoto, não tem saneamento, não tem nada. São os nossos irmãos, amados. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas, eles são mais ágeis, são mais rápidos do que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a andar por propósito. Nós não aprendemos. Sabe aquele chamado do Senhor para você levantar de madrugada e começar a buscar o Senhor, porque o Senhor tem o ministério para poder cumprir na sua vida. Não é o seu ministério, é o ministério para cumprir na sua vida. Mas se você não levanta por causa das necessidades, aí a necessidade passa a ser um bezerro de ouro. Por quê? Porque quando o Senhor está nos chamando, a gente fala que não pode. A gente fala que a gente não dá conta. Mas o Senhor, amados, Ele não vai fazer através de você aquilo que você não permitiu Ele fazer primeiro em você. O Senhor tem chamado, o Senhor tem propósito, o Senhor tem grandes coisas para poder realizar na sua vida e através da sua vida. Mas se você não alinhar com os céus, Deus não vai negociar com você. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando Moisés ele desce, ele viu que aquele povo já tinha se corrompido. Ele já tinha se corrompido. Mas pior do que ter sido corrompido, amados, quando Moisés chega, Moisés vê a 6ª coisa que nós precisamos aprender com o povo de Israel e não cometer a mesma coisa que eles cometeram: a obstinação. Fala comigo, obstinação. Sabe o que é obstinação? É depois de ouvir a palavra de Deus, a gente permanecer do mesmo jeito. Pirraça. Pessoa de dura serviço. Aquela pessoa que o Senhor já advertiu 1, já advertiu 2, já advertiu 3, mas ela, não faço, não vou, não cedo. Obstinação. Porque quando Moisés desce, amados, Moisés ficou tão nervoso, Moisés ficou tão furioso. Sabe o que Moisés fez? Ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ele quebrou de tristeza, quebrou de raiva, quebrou de ira. E sabe por que ele fez isso? Por causa da obstinação de um povo que tinha sido liberto, de um povo que tinha sido abençoado, de um povo que tinha a mão de Deus sobre ele, mas era um povo obstinado. Deus já falou perdoa, não perdoa. Deus já falou libera, não libero. Deus já falou deixa ir, não deixou. Deus já falou arranca essa tristeza do seu coração, não, estou apegado a ela. Deus já falou vai, você não foi. Deus já falou começa a pregar, você não prega. Deus já falou levanta de madrugada para buscar, não vai. Deus já falou jejua, não jejua. Deus já falou ora, não ora. Deus já falou lê a palavra, não lê a palavra. Obstinação. Obstinação. Pirraça. Obstinação é quando você sabe o que tem que fazer e não faz. Nós somos transformados, amado, todos os dias. Se não for a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos ter o nosso caráter transformado. Dia após dia o Senhor está transformando.
Mas o Senhor não vai habitar no lugar aonde o coração resiste à presença dele. Porque a palavra do Senhor diz assim: olha, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Isso significa, se ele está pedindo para você não endurecer, é que existe a possibilidade de você fazer isso. Endurecer o coração para a pessoa do Espírito Santo, para a presença do Espírito Santo. Existe essa possibilidade? Existe. Porque se ele está dizendo na palavra dele, existe. E Moisés quebra a tábua, e Moisés fala para Arão: Arão, o que você fez? E Arão arruma um tanto de desculpa. Um tanto de desculpa. E aí a sétima coisa que nós precisamos parar é de normalizar o pecado. É de normalizar as coisas erradas só porque nós nos acostumamos com elas. Nós nos acostumamos a mentir. Nós nos acostumamos a ter a língua maledicente. Nós nos acostumamos a fofocar. Nós nos acostumamos a pecar e não reconhecer o pecado. Não é porque você acostumou que Deus vai achar que isso é normal. Porque não vai. Não vai. A normalização do pecado é a escolha que nós fazemos em ter a presença dele nos cultos, ou o bezerro de ouro. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés agora, ele clama ao Senhor, o Senhor dá uma sentença sobre aquele povo. Muitos morrem, e eles morrem assassinados pelo próprio povo. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, o seu pecado, a sua santidade reverbera na vida de todo mundo. Porque nós somos um corpo. Nós somos uma igreja, amados, mas somos como corpo. Se você está com uma unha encravada, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Nós precisamos compreender que as nossas escolhas e as nossas decisões, elas vão impactar todas as pessoas ao nosso redor. E esse impacto pode ser positivo ou ele pode ser negativo, mas vai impactar. Pessoas morreram naquele lugar. Morreram porque escolheram desobedecer ao Senhor. Foi escolha, foi decisão daquele povo. Mas hoje o Senhor, Ele quer de nós. Que decisão nós vamos tomar? Que escolha nós vamos tomar? Que posicionamento que nós vamos ter diante da palavra do Senhor? Nós não podemos voltar para casa, amados, e permanecermos da mesma forma, continuarmos os mesmos, as mesmas. Não podemos. Não podemos. Não podemos fazer de conta que Deus não está vendo todas as coisas, porque Deus está vendo todas as coisas. É tempo de nos posicionarmos. Aí no ano passado, o Senhor, em 2023, o Senhor tinha me feito algumas promessas. E essas promessas não se realizavam. E aí um dia eu estava na igreja. E aí eu estava na igreja, mas eu via o trono do Senhor aqui. Eu não via o trono do Senhor aqui quando eu adorava. Eu vi Ele aqui. Aí eu falei para o Senhor: por que eu não consigo ver o trono do Senhor? Por que Ele está de lado? Aí o Senhor falou comigo: porque você está na minha casa, mas você não me adora. Eu estava muito preocupada com as promessas do Senhor, amados, não com o propósito do Senhor. E aí o Senhor me mostrou o motivo. E aí Ele falou comigo assim, me levou lá em Êxodo 33. E Ele disse assim para mim: você vem de uma geração que teve que escolher entre a minha presença e a prosperidade. Mas vocês não precisam escolher, porque a minha presença traz a prosperidade. Aqueles que dependem do Senhor, amados, não está preocupado com as necessidades, porque sabe que a fonte nunca seca. Porque sabe que na
presença do Senhor, porque sabe que buscando o primeiro lugar, o reino, todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí o Senhor me leva no Êxodo 33. E é aqui que nós vamos concluir. Porque Moisés, depois que ele quebra as tábuas, e tem aquela sentença, ele sobe de novo para a presença. Sabe por quê, amados? Povo obstinado, a gente não discute com eles. A gente vai para a presença. A gente não negocia com o pecado e muito menos com o pecador. A gente vai para a presença. A gente errou, erramos. Agora nós precisamos ir para a presença. Nós não podemos mais ficar lamentando os erros que nós cometemos. Nós precisamos voltar para a presença. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, tira esse povo daqui. Eu vou colocar um anjo adiante de vocês para destruir os inimigos. E eu vou fazer cumprir as promessas que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. E o Senhor falou para Moisés: mas a minha presença não vai com vocês. Só que a resposta daquele que vive por propósito é a mesma resposta de Moisés. Eu não quero bênção. Era como se Moisés estivesse dizendo isso. Eu não quero bênção. Eu não quero promessa. Eu não quero alimentar as minhas necessidades. Eu não quero te adorar. Eu não quero cantar. Eu não quero louvar. Eu não quero pregar. Se a tua presença não for comigo. Se coloque de pé agora. Moisés fala para Deus. Fala assim: ah não. Ah não. O povo não se preocupava. O povo queria eram as promessas. Mas Moisés falou assim: não. Se a presença do Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Amados, não são as presenças dos anjos, não são as promessas, não são as bênçãos, é a presença dEle. É a presença dEle. Amados, não tem a ver com você, tem a ver com a presença dEle em você. O pecado não pode mais encontrar lugar na sua vida, porque você é a habitação da presença. A presença não é mais adorada do lado de fora, é adorada dentro, porque Jesus disse para a mulher samaritana: chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Você sabe quais são os pecados, você sabe quais são os besouros que você construiu, você sabe quais são os pecados que você tem que abandonar, você sabe quais são os pecados que você tem que abrir mão, você sabe. Então abra sua boca e comece a falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui arrependido porque pequei, e somente contra Ti eu pequei. Pequei quando adulterei, pequei quando menti, pequei quando adorei o Senhor e adorei outros deuses. Eu pequei contra Ti quando eu participei da Sua ceia, mas eu também coloquei o álcool na minha boca. Eu pequei contra Ti quando eu deixei que os meus olhos olhassem para coisas que desagradavam ao Senhor. É contra Ti, pequei. Abra sua boca e fala: eu pequei contra Ti quando fofoquei, eu pequei contra Ti quando humilhei o meu marido, quando eu aborreci os meus filhos, quando eu gritei com os meus filhos. Eu pequei contra Ti quando eu usei o Teu altar para a edificação da minha própria imagem. Eu pequei contra Ti quando eu usei o Teu nome para ser adorado pelas pessoas. Eu pequei contra Ti quando eu desejei um ministério para a honra do meu próprio nome. Abra sua boca e fala: eu pequei, Senhor, eu pequei, porque Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui
vidas. Ele está aqui para mudar destinos. Ele